Olá, nós estamos mais uma vez reunidos aqui nesse ajuntamento e nós queremos que Deus ele fale plenamente conosco. Eu não sei como você está, como você tem passado essa semana, mas uma coisa eu sei: se Deus trouxe você até esse lugar, Ele deseja falar ao seu coração e ministrar a você. Vamos orar convidando o Senhor para que assim Ele o faça. Pai, ó Deus, visita-nos, ó Deus, com o Teu poder nesse tempo. Que a Tua palavra ministrada encontre um lugar no nosso coração, Pai. Eu oro por cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, que o Senhor as visite no Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com Teu poder sobre a escuridão. Foram sonhos Teus, Tu és o Senhor de tudo que sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos Teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos Teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com Teu poder sobre a escuridão,
partir do versículo 3, diz: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Versículo 9. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado algum. E quando ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ele podia ter atirado. Mas ele não atirou, porque ele nos perdoa. Ele perdoa aquela mulher. Ele me perdoou. E ele perdoa você também. E hoje nós podemos louvar a esse Deus que nos perdoa, a esse Deus que nos dá uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Esse Deus que cuida de nós e nos dá força, renova nossas forças na dificuldade. Então vamos louvar esse Deus que nos perdoou. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou.
coisas pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Nesse início de ano, nós temos desafiado a cada um de vocês a viver este ano com uma vida de intimidade intencional com Deus, em uma entrega total de vida. E nós estamos tirando algumas lições ali do texto de Gênesis, no capítulo 22, ali na história de Abraão e Isaac. Nós já aprendemos com essa história, aplicando a nossas vidas, que Deus, o Senhor, Ele prova o coração daqueles que caminham com Ele. Deus, o Senhor, Ele deseja que a nossa fé se torne genuína, se torne prática no nosso jeito de viver a vida. Mas nós também aprendemos que a fé verdadeira, ela exige uma entrega total, que se manifesta através da obediência. Ou seja, não simplesmente de nós sabermos que Deus tem nos orientado ou determinado algo a nós, mas é necessário que nós nos levantemos e nós caminhemos na direção que Deus tem. Foi isso que aconteceu ali com Abraão, no momento em que Deus pede o seu filho Isaac. Só para te contextualizar ali da história narrada em Gênesis capítulo 22, nas mensagens anteriores, se você ainda não acompanhou, que você possa pegar a mensagem do dia 8 e a mensagem do dia 31 e você vai ser muito abençoado. A história diz que Deus se encontra com Abraão e dá uma determinação para que ele pegasse o seu filho, a qual amava, o seu único filho, e fosse até o Monte Moriá, e ali ele pudesse sacrificá-lo como oferta ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Abraão prontamente obedece, cata o seu filho, 2 servos, e viajam por 3 dias na direção de onde Deus havia orientado. E ali eles saem de perto dos seus servos para subir até o monte. O filho ajuda a carregar a lenha. No meio do percurso ali, já chegando ali para o sacrifício, ele diz assim, o filho diz para o pai, fala assim: pai, eu estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, mas não estou vendo o cordeiro para o holocausto. E naquele momento Abraão, ele traz uma declaração, ele diz: o Senhor proverá o cordeiro. E ele não hesita, ele imediatamente prepara ali o holocausto naquele lugar, naquele altar que havia sido construído. E no momento em que ele vai sacrificar o seu filho, Deus se manifesta mais uma vez dizendo: não toque no menino. E eu vi que você verdadeiramente não poupou o seu filho e me entregou como oferta. E naquele momento Deus, ele trabalha algumas lições baseadas no capítulo 22 de Gênesis, e eu desafio você a ler depois esse capítulo inteiro, e você vai ser abençoado por essa história que nós vemos. Além das lições que nós aprendemos nas mensagens anteriores, de que Deus, ele prova aqueles que amam, mas Deus também, ele exige de nós uma verdadeira entrega, uma obediência prática. Quando nós decidimos viver uma entrega total das nossas vidas nas mãos do Senhor, nós vamos ser conduzidos por uma caminhada na vontade de Deus, e essa caminhada é a caminhada da fé, que exige perseverança, mesmo sem respostas completas. E eu queria que você pensasse naquele momento em que Abraão recebe a determinação de ir até determinado local para sacrificar o seu filho. Eu fico imaginando aquela caminhada de 3 dias, onde ele pega todas as coisas, onde ele vai caminhando, e o que passava na mente e no coração de Abraão durante aquela caminhada de 3 dias. Ali naquele lugar, o texto não diz que houve novas instruções da parte de Deus. Não houve ali, durante aqueles 3 dias, no coração de Abraão, murmuração. Muito pelo contrário, ele estava caminhando, mesmo com aquelas palavras incertas do sacrifício, da entrega, da obediência. E ele, durante aqueles 3 dias, ele é sustentado pela confiança
de que Deus é justo, de que Deus haveria de agir de alguma forma. A lição que nós aprendemos nessa caminhada de fé, perseverança em meio às incertezas, é que nós precisamos aprender a confiar em Deus da mesma forma como Abraão confiou. Ele não tinha o final da história, hoje nós temos quando lemos a palavra de Deus, mas ele confiou, mesmo em tempo de incerteza. Como você tem vivido a sua vida quando a incerteza bate a porta do seu coração? Talvez numa situação em que você esteja correndo risco no teu trabalho, ou talvez numa mudança radical de área de trabalho ou de escolha daquilo que você fará na sua vida, talvez uma faculdade. Nesses momentos de incerteza você tem confiado de que Deus é o Senhor que proverá, de que Ele há de direcionar você para onde Ele quer, para que a vontade dEle seja cumprida. Foi assim que Abraão viveu, não somente aqueles 3 dias em que ele estava caminhando até Moriá, mas foi assim que ele confiou em toda a sua vida, desde o momento em que ele é chamado para deixar a sua terra lá em Ur dos Caldeus, para que ele fosse numa terra que Deus havia preparado para ele, registrada ali no capítulo 12, ali do livro de Gênesis. A obediência era uma marca prática, e uma obediência ela só vem quando existe confiança de que Deus, a quem nos orienta e dá ordens, Ele, o Senhor, é quem irá nos conduzir e prover aquilo que nós necessitamos. Abraão obedece, não reclamando, não questionando, mas ele obedece. Você tem obedecido a Deus ou questionado a Deus? Talvez você tenha se achado no direito de muitas coisas e se esquecido de que Deus, Ele é Senhor, de que Deus, no seu alto e sublime trono, que exerce todo o poder e autoridade, é o mesmo Deus que te ama e que deseja te conduzir pelos caminhos que levarão você a viver plenamente a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Queridos, viver dessa forma irá nos ensinar que uma fé madura, de um coração que entregou-se totalmente nas mãos de Deus, ele não depende de respostas imediatas da parte de Deus, mas de uma confiança contínua de que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Ele, em sua infinita bondade, há de cumprir os seus planos, as suas direções, a sua direção na nossa vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:7, vai dizer: olha, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Viver por fé, muitas vezes nós caminharmos em direções que nós não sabemos onde vai dar, mas nós sabemos que o porto seguro está nas mãos daquele que tem nos orientado e nos conduzido, que é o nosso Senhor. Há momentos em que Deus ele não vai explicar tudo na nossa vida, e nessas horas a fé e a confiança ela precisa entrar em cena. Você que acompanha essa mensagem, crê do fundo do teu coração na bondade de Deus, de que Deus tem o melhor para a sua vida? Então não questione as ordens de Deus para o seu coração, muito pelo contrário, se submeta intencionalmente, entregue completamente o trono do teu coração nas mãos do Senhor. Afinal de contas, Ele é Deus e Ele espera de nós uma escolha de caminharmos com Ele em todo o tempo, numa entrega total, permanecendo fiel a Ele, mesmo quando o silêncio da parte de Deus nos acompanha pelo caminho. Queridos, que essa palavra possa ser aplicada dentro do teu coração, de que essa palavra possa ser ministrada durante as suas decisões e escolhas desse ano, e você possa se lembrar da bondade de Deus, de caminhar perseverante, mesmo quando o quebra-cabeça não é montado completamente, mas que nessas horas você possa viver a confiança de que Deus, o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida. Escolha viver desse jeito, entregue ao Senhor o que Ele tem pedido, obedeça ao Senhor de forma prática e genuína e não desista pelo caminho.
Deus, o Senhor, que deu a ordem a você, é aquele que irá prover o cordeiro para o sacrifício. Ou seja, em outras palavras, o Deus que dá ordens a você é aquele que ajudará você a chegar onde Ele deseja, para que o trono do teu coração esteja completamente nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e esse ano seja um ano de entrega total, numa busca profunda de intimidade com o Senhor, através da leitura bíblica, em obediência, através da oração, em obediência, e através de atitudes práticas em obediência, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
eu espero que você possa viver com perseverança aquilo que Deus tem preparado para você. E que essa entrega de vida total, uma entrega de coração, possa redundar em alegria plena, mas também possa redundar na realização constante da vontade de Deus no seu jeito de viver a vida. Por isso que você possa ter uma semana abençoada, um resto de semana abençoado, e nós nos encontramos presencialmente aqui na Igreja Batista Prudentina no próximo domingo, às 9 da manhã, com a nossa escola bíblica, e às 19 horas, com nossa celebração. Você é nosso convidado especial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.